Porque quando você conversa com uma entidade no estado de sofrimento, você conta com as mediunidades que estão ali presentes na sessão, mas você também conta com o seu lado intuitivo, de perceber alguns nuances ali que vai possibilitar você atingir o emocional daquela entidade espiritual. A pessoa tá assistindo e fala assim, pô, mas eu não tenho mediunidade ostensiva, nunca vi, nunca senti nada, mas eu gostaria de ter essa experiência ou de ser médium. Você falando sobre a questão orgânica, então ela não consegue, ou ela consegue desenvolver, mesmo que não tenha indícios? Consegue. Tanto é que a espiritualidade sempre nos coloca da necessidade da perseverança. Porque quando Allan Kardec nos diz que a mediunidade ela é inerente ao ser humano, ele fala de uma forma geral. Mas ele é bem claro em dizer que em alguns indivíduos ela se manifesta de forma muito específica, que são as mediunidades dinâmicas. Agora, através do treino, através da disciplina, que muitas vezes nós nos colocamos dentro de uma organização numa casa espírita, ela pode sim ser aflorada, vamos dizer assim. Porque eu, a princípio, cheguei na casa espírita com uma mediunidade pronta para o trabalho. E nesses 27 anos de convivência dentro da casa espírita, eu percebi que houve modificações. Eu jamais pensei que eu fosse médium de psicografia. E nesse exercício constante, sempre abraçando tarefas dentro da casa, isso acabou aflorando. Então é possível. E a primeira mediunidade que você percebeu era o quê? Psicofonia? Psicofonia. Olha, e você nem pensava em psicografia? Nem pensava em psicografia, simplesmente aconteceu, porque eu já tinha um trabalho ativo dentro da casa espírita que favoreceu isso. Mas como os próprios espíritos dizem, né, que nós não devemos nos preocupar com tantas mediunidades, devemos nos dedicar a uma. Então, a psicografia ela ficou um pouco esquecida. Acabei me dedicando mais à psicofonia, e essa psicofonia acabou também se modificando, porque a partir de um determinado momento, a gente começou a assumir a direção da sala de trabalho, e não é possível você ser uma médium de psicofonia e muitas vezes interagir com médiuns que estão ali no estado de desequilíbrio, ou até mesmo com um diálogo ali com os espíritos. Então, a mediunidade foi se modificando um pouco. Interessante, aí tem que ter um autocontrole, né? Porque aí você, pela sua explicação, eu imagino que você ficou mais coordenando. Sim. E aí você já não dava tanta passividade, é isso? Isso. Então você desenvolve mais o lado intuitivo, porque quando você conversa com uma entidade no estado de sofrimento, você conta com as mediunidades que estão ali presentes na sessão, mas você também conta com o seu lado intuitivo, de perceber alguns nuances ali que vai possibilitar você atingir o emocional daquela entidade espiritual que está falando através do médium. Ali no caso você já estava como um dialogador, né? Sim, Fala sim. Doutrinador ou dialogador, Sim, né? sim. Então você vê que a mediunidade ela também se modifica de acordo com o trabalho que você exerce, da necessidade, vamos dizer assim. Então existe esse reajuste do plano espiritual, também nos preparando para as tarefas que nós assumimos na casa espírita. Você falou algo que me chamou a atenção, que você já chegou com a mediunidade pronta, né? Ali. Qual que é a importância do estudo? Porque tem às vezes esse debate, né, de até que ponto estudar para depois ir para a prática, ou se já pode experimentar um pouco a prática e ir em conjunto com o estudo. O que você pensa a respeito? É praticamente impossível você entrar numa sessão, por exemplo, de desobsessão, sem ter um conhecimento a respeito do Livro dos Médiuns. Eu acho que seria até muito imprudente você colocar uma pessoa em contato com algo que é difícil até de quem estuda compreender, porque lidamos com algo que não percebemos, não vemos. Então, você lida muitas vezes com a emoção de entidades, com a emoção do médium. Então, você adentrar o campo espiritual, que é extremamente abstrato para nós, é muito complicado. Então, você precisa ter um mínimo de conhecimento. Mas a prática, a tarimba, só o exercício constante, perseverante, é que vai te possibilitando saber lidar com isso. Mas existe
uma necessidade primordial do médium conhecer minimamente para poder ser colocado dentro de uma sala de trabalho. Então, hoje, nós sempre costumamos falar, né, nos grupos de estudo, que a espiritualidade hoje, ela prefere os médiuns conscientes das responsabilidades que cabe a ele dentro da casa espírita. Então, você reconhecer a mediunidade, aceitar, estudar e praticá-la a serviço do bem, praticá-la com Jesus. Então, só o estudo nos leva a essa conscientização. Então, quando os espíritos preferem os médiuns conscientes, é nesse sentido. Porque se a mediunidade é inerente ao ser humano, ela não é uma invenção do espiritismo. A palavra médium, ela foi criada por Allan Kardec, mas o fenômeno espiritual já é conhecido ao longo desde os primórdios da humanidade. Então, a palavra médium foi criada por Allan Kardec. Ele desenvolveu todo um roteiro seguro para que a gente pudesse ter um mínimo de conhecimento, e esse conhecimento ele deve ser constante na nossa vivência dentro da casa espírita, para poder realmente praticar a mediunidade como ela deve ser praticada, a serviço do bem, praticada com Jesus. Então, mas fora da casa espírita, no dia a dia, tem pessoas que fazem uso do fenômeno mediúnico de uma forma... sabem que tem a mediunidade, aceitam, não estudam, mas praticam. É aí que está o grande problema. E você falando sobre essa comunicação eletromagnética, então quando alguém fala assim, o espírito incorporou, ou a gente vê no filme do Ghost, né, que o espírito entra para a comunicação, assim, esse de incorporar é só um uso de palavras. Sim. O espírito não precisa entrar dentro do encarnado para se comunicar, né? Não, e nem é possível, né? Porque se o nosso perispírito se liga ao corpo físico, átomo a átomo, molécula a molécula, então aquele corpo só vai servir para aquele espírito. Não dá para outro espírito ocupar um corpo. Então, quando nós falamos assim, incorporou, é no sentido figurado, porque não tem como o espírito entrar dentro do corpo, mesmo porque o perispírito ele é externo ao corpo físico. Não tem como o espírito entrar num corpo que nem cabe ele lá, porque ele está ligado célula a célula, aquele corpo físico. Então, cada corpo pertence a um espírito. Então, a palavra incorporação é no sentido figurado mesmo. Não é possível isso acontecer, né? E você descrevendo sobre o nosso olhar, né? Que a gente capta, né? Os nossos olhos captam a luz e vai passando até chegar ali no cérebro e codificar ali e tal, né? Aí eu me lembrei que uma vez eu vi um documentário de um pintor que ele era cego. E aí ele pintava, mas ele não pintava só aquilo que ele conseguia palpar e pintava. E o pessoal ficava espantado, porque ele ficava de frente para um edifício, por exemplo, e ele sendo cego de nascença, ele ia e pintava, desenhava o quadro idêntico àquele prédio que estava na sua frente. E ele era cego, não tinha. Então, é uma forma dele captar, é uma forma de mediunidade, esse fenômeno dele? Eu acredito que sim. Ele não enxergava com os olhos físicos, e sim com os olhos da alma. É possível que seja assim. Não tem como dizer Sim. Né? Porque a gente sempre precisa analisar tudo, mas é possível. Interessante, interessante. Porque o médium pode ser cego e ser vidente. Ele não vai enxergar com os olhos físicos, e sim com os olhos da alma. E tem muitas mediunidades, né? Qual que é as mais comuns, assim, que você tem visto? A gente vê no livro dos médiuns, tem bastante, né? Tipo de mediunidade, mas tem umas que, como você falou até anteriormente, que não são tão conhecidas hoje, né? Por exemplo, assim, médium de efeito físico. Antigamente, precisava-se mais chamar atenção, talvez. Exato. Mas hoje ainda tem relatos, assim, ou qual que é a mais comum? Então, tem relatos, sim. Eu particularmente não conheço nenhum para te dizer, olha, eu conheço alguém. Não, mas tem relatos, sim. Ainda existe. E um exemplo disso é o Divaldo Pereira Franco, né? É um médium de efeitos físicos, não se dedica
Desculpa, Fica à vontade. só uma aguinha aqui. Não se dedica tanto a essa mediunidade, mas como ele tem muitas, vez ou outra, isso é possível acontecer, né? Mas a mediunidade mais comum talvez seja a psicofonia, psicografia, né? Sejam as mais comuns. A vidência mediúnica ali que você é preparado para ver, tem médium que vê só no trabalho organizado. Fora disso, é muito difícil isso acontecer, porque a mediunidade de vidência ela é muito rara e muito complexa. Só podemos considerar um médium de vidência se aquilo for uma constante na vida dele. Porque você ver um espírito uma vez ou outra não significa que você é um médium vidente, né? Mas por isso é uma mediunidade rara. Mas as mais comuns que a gente lida o tempo todo na casa espírita é a psicofonia. E sendo algo orgânico, por que você acha que acaba acontecendo da pessoa acabar tendo a mediunidade mais ostensiva somente na casa espírita? Por causa do ambiente? Sim, por causa do ambiente e, obviamente, quando existe essa grande força mediúnica voltada para a psicofonia, o médium muitas vezes chega na casa espírita totalmente desequilibrado, somente após seguir as recomendações da casa e preparar esse médium para o trabalho, depois dele realmente cessar, vamos dizer, essa força mediúnica que muitas vezes o desequilibrava. Então, afastando a influência espiritual negativa, vamos dizer assim, ele passa a não ser tão ostensivo assim no seu dia a dia. Porque melhorando o padrão mental dele, obviamente que as companhias espirituais que ele vai atrair para junto dele também serão melhores, que não vão fazer ele se desequilibrar como antes, né? E na casa espírita existe toda uma organização, todo um planejamento espiritual. Então, existindo até uma regulagem do nosso padrão mental para que a gente possa realmente perceber os sinais da espiritualidade, como também dar passividade aos espíritos que necessitam dessa terapia na casa espírita, né? Através do médium. E você dizendo sobre esse médium em desequilíbrio, quais seriam que tipo de desequilíbrio? Vamos supor, ele não ter controle do que ele vai falar, às vezes ele falar alguma coisa e não saber se é dele mesmo, que tipo de... Exatamente. A mediunidade desequilibrada é mais ou menos assim que funciona. Muitas vezes ele nem sabe que isso é uma mediunidade, muitas vezes acha que é coisa da cabeça dele. Não saber aquilo que fala, não saber o que é dele, o que é talvez de uma mente assim externa, isso gera uma grande confusão para o médium. Então, se ele sabe que isso é uma mediunidade e tem a vontade de querer que isso se equilibre na vida dele, ele vai procurar uma casa espírita e vai seguir lá as orientações que são passadas para ele, né? Mas melhorando o estado emocional do médium, quando é realmente mediunidade. Melhora também as companhias espirituais. Então, esse alvoroço mediúnico, vamos dizer assim, cessa na vida do indivíduo e ele passa a ter mais equilíbrio. E eu digo isso a você por experiência própria, foi dessa forma que aconteceu. Eu não sabia que isso era mediunidade, mas era um desequilíbrio tão grande que me trazia sofrimento. Porque eu não queria agir daquela forma, ser daquela forma, mas acontecia. Era uma força acima da minha, né? Então, quando eu cheguei na casa espírita, eu cheguei nesse estado. E somente os anos convivendo, entendendo, é que isso foi minimizando. E mesmo você não sendo de uma família espírita, você tinha um certo receio de saber o que te esperava na casa espírita? Ou foi tranquilo? Ou talvez a dor for maior para você vencer qualquer obstáculo? Não, foi tranquilo. Eu acho assim que eu era espírita desde sempre e não sabia. Porque foi amor à primeira palestra. Olha. Nunca mais eu deixei de frequentar o centro espírita. Então, aquilo significou tanto para mim, preencheu tanto os meus anseios íntimos, que foi determinante.
Por isso que a necessidade da doutrina espírita ser passada com responsabilidade, com clareza, com entendimento, principalmente por aqueles que fazem uma palestra, que participam da coordenação ali de grupos de estudos, porque é isso que se espera, né? O objetivo da doutrina espírita é esse, a Perfeito. renovação, a transformação do ser, de cada um de nós. Porque quando nós estudamos o espiritismo, é para nós, não é para o outro, né? Então, esse trabalho de renovação íntima é um trabalho árduo às vezes, porque é preciso se conhecer em primeiro lugar, que é outra questão muito importante para o médium. O autoconhecimento. O médium que não se conhece, ele é instrumento de espíritos inferiores. Até você diz, até para ele saber o que é dele, para ele conseguir diferenciar o que é um impulso dele, um pensamento dele, um desejo. Exatamente. Isso é fundamental no trabalho mediúnico, né? Eu saber aquilo que é meu e o que não é. Porque se eu começo a falar numa sessão mediúnica uma história que eu não sei nem como vai ser o fim, não é minha. Então só pode ser de uma mente estranha, né? Então, essa diferenciação é muito importante. Não só para o trabalho mediúnico, mas para o nosso dia a dia. Porque somos muito mais médiuns fora da casa espírita do que dentro da casa espírita. Ela é inerente ao ser humano, então ela é uma constante em todos os momentos da vida. Somos médiuns no estado de vigília, somos médiuns enquanto dormimos, e isso é um fenômeno natural e constante em nós. Então, muitas vezes, quando nós não nos conhecemos como pessoa, enxergando as nossas sombras com coragem, porque não é sempre muito bom enxergar aquilo que não está muito legal em nós, mas ter consciência de que precisamos melhorar e onde precisamos melhorar, isso é determinante também, quando somos influenciados por entidades que muitas vezes damos abertura através dessas coisas não muito boas que trazemos no nosso coração ainda, no nosso íntimo, e damos abertura para a intromissão de mentes que estão naquela sintonia. Então, quando a gente se conhece, nós vamos falar o quê? Opa, por que estou pensando tão mal desse jeito? É onde nós colocamos o nosso joelho em terra e pedimos assistência aos bons espíritos, fazemos uma prece, refletimos a respeito. Isso também é muito importante. Refletir nas nossas atitudes, naquilo que nós falamos, como agimos. Isso é determinante para que a gente tenha esse equilíbrio emocional. A mediunidade, ela pode causar algum transtorno ou não? Às vezes o transtorno do indivíduo já a mediunidade só aflora. Pode sim. A mediunidade, quando ela não é utilizada dentro dos padrões, porque é assim, mediunidade e psiquiatria sempre caminharam juntas, né? Isso no decorrer, ao longo, as próprias experiências que se faziam na época de Allan Kardec, testando ali os paranormais. Então, sempre houve a curiosidade da psiquiatria de entender esse fenômeno, mas não mediúnico, como sendo muitas vezes ocasionado da própria mente ali, física do médium, sem considerar a questão do espírito, né? E nesse sentido, sempre caminharam juntas. Sempre foi de interesse da psiquiatria, muitas vezes até de não entender aquilo que é fenômeno e aquilo que é alucinação do médium. Então, a mediunidade, vamos supor, praticada com Jesus, ela nunca vai haver uma perda do sistema nervoso do médium. Ele nunca será prejudicado. Quanto mais ele pratica voltada essa mediunidade para o bem, melhor vai ficar o padrão mental do médium. É diferente, por exemplo, do médium que tem um problema psiquiátrico. Ele pode ser médium e ter um problema psiquiátrico. Então, essa mediunidade, ela, com esse desequilíbrio da doença, nunca vai ser algo assim bom na mente daquela criatura, porque vai ser sempre superexcitada pela mediunidade, e talvez a mediunidade acabe até prejudicando e fazendo com que outros problemas possam acontecer.
Então, a mediunidade, ela não é doença. A mediunidade não é loucura. E Allan Kardec deixa muito claro isso no Livro dos Médiuns. A mediunidade, ela é um estado anormal de consciência, mas ela não é patológica. Ela não é Se aparece alguma patologia, alguma doença, isso é causado por outras questões. Interessante. Então, a mediunidade, ela pode superexcitar um cérebro que já tem predisposição para isso ou aquilo. Então, por isso que é muito difícil, às vezes, você conseguir entender numa pessoa que chega num estado alterado de consciência, saber o que é mediunidade e o que é alucinação. Porque essa pessoa que sofre ali de alguma doença psiquiátrica, ela pode ser médium. A mediunidade é inerente ao ser humano. E como que fica uma mente que já tem um problema de dissociação patológica e ainda sofrer uma dissociação através da mediunidade? Isso vai acarretar um problema mais sério, né? Então, a mediunidade mal conduzida pode levar a transtornos mentais. Mas nem todo transtorno mental é uma consequência de uma mediunidade mal conduzida, é isso? Não, é isso, exatamente. Exatamente. Existem as doenças mentais que podem dissimular uma psicofonia. Então, é preciso uma compreensão muito grande que só mesmo um médico ali, psiquiatra, espírita, né, poderia identificar isso. Então, a esquizofrenia, por exemplo, ela pode ser confundida como um fenômeno mediúnico. O sujeito chega lá no centro com a mente totalmente alucinada, não falando coisa ali com coisa, cochichando e falando com ele mesmo. Ele pode ser confundido como um fenômeno mediúnico, mas ele não é. Ele sofre de uma doença mental que pode dissimular o fenômeno mediúnico, entendeu? O doutor Alberto Almeida fala de um caso que chamaram ele, tem um espírito aqui na moça e tentamos de tudo, ele não se afasta, e ela tá transtornada, tal. E aí ele chegou, ele sendo médico, né, ele verificou, não é questão espiritual. Tem que sugerir e indicar ela para um psiquiatra, um psicólogo. Então, tinha todos os indícios que fosse espiritual e não era. E também pode haver o contrário, né? A pessoa também pode estar tratando a parte psíquica, orgânica, mas necessitar também de um tratamento espiritual. Também pode acontecer, né? Pode. O tratamento espiritual, ele nunca é indispensável. Nunca, nunca é. Porque quando chega uma pessoa nesse estado na casa espírita, qual vai ser o tratamento, a terapêutica espírita? A desobsessão. Então, isso sempre vai colaborar. Mas isso não é certeza de que vá melhorar. Porque somente ali o contato com a pessoa, conversando com a pessoa se acalmando, esse estado de euforia muitas vezes, é que você vai conseguir orientar. Então, a terapêutica espírita nunca será demais. Porque muitas vezes chega uma pessoa médium e com transtornos ali mentais, precisa cuidar da parte espiritual também. Então, precisa oferecer para essa pessoa um tratamento que a casa espírita oferece, que é a desobsessão. Juntamente com isso, o tratamento médico. Entendeu? Então, é dessa forma que a gente tem que enxergar. Na dúvida, encaminha para um psiquiatra, de preferência espírita, e ele vai analisar aquela pessoa de uma forma sistêmica, por partes, corpo, espírito, né? Questão social, religiosa, e vai conseguir fazer um diagnóstico ali. Porque de chegar e dizer, olha, o seu problema é mediunidade, isso não se deve, porque mediunidade não é diagnóstico nenhum, né? Então, a mediunidade, para você dizer que fulano é médium, você tem que conviver, você tem que ver, você tem que experimentar, analisar e bem conduzir essa pessoa dentro da casa espírita. Você falou sobre até nossas provas, né? Aquilo que temos que passar, né, na nossa jornada. Como que fica a questão da saúde mental já de nascença ali, orgânica, com relação a nossas vidas passadas? Tem relação o fato de alguém já nascer com essa predisposição, com a limitação mental? Pode ser, sim. Né? A gente não tem como dizer com certeza, mas é possível.
Você já reencarnar trazendo com você sequelas de vidas passadas. Porque na formação desse corpo, lá no útero da mãe, o espírito vai passar para aquelas células que vão sendo construídas ali, o corpinho do bebê, ele vai passar através da sua mente aquilo que ele é. E muitas vezes ele traz problemas que o afetaram tanto emocionalmente que isso lesa o sistema nervoso. Então é possível. Interessante. E você falou sobre a questão assim, até de ansiedades, né? Pode acontecer da pessoa que sente ansiedade, sente angústia do nada, uma euforia, não ser algo orgânico e ser, no sentido assim, de uma questão, de um problema mental dela ali, de um desequilíbrio, e ser a aproximação de um espírito nessas condições? Você fala assim, essa questão não ser física e somente espiritual? Vamos supor, um médium que está ali recebendo a influência, né? Alguém que está ali recebendo a influência de um espírito. E o espírito está causando essa angústia, essa ansiedade nela. Pode ser por conta dessa aproximação ou pode ser algo somente no cérebro do próprio encarnado ali, questão orgânica dele, essas questões de ansiedade, depressão? Pode ser. Quem de nós não tem ansiedade? A ansiedade faz parte da nossa vida. Ficamos ansiosos por muita coisa até desnecessária, né? Isso é natural. Mas a ansiedade não pode tirar as nossas funções ali diárias, ela não pode nos impedir de fazer coisas. A ansiedade, ela pode chegar num ponto que vai virar síndrome do pânico e muitas vezes causar danos, né? E isso pode ter a ação espiritual? Sem dúvida. Porque quando nós normais, ficamos ansiosos, o que vai acontecer? Nós baixamos o nosso padrão mental. Então, aliada a essa ansiedade nossa, pode ter sim a interferência espiritual, porque são os momentos em que nós baixamos o nosso padrão mental e nos ligamos a padrões mentais equivalentes. A questão da saúde mental, ela tem relação também com a saúde física? Da importância de uma atividade física, de uma boa noite de sono, né? Sim, sem dúvida. A Organização Mundial da Saúde, ela diz, né, que o estado de saúde, ele não pode ser atribuído somente à saúde física. É preciso que haja saúde mental, a saúde espiritual. Então, quando nós nos propomos a cuidar do nosso corpo, isso significa que nós vamos liberar substâncias que vão favorecer o bom estado também do nosso sistema nervoso, da nossa mente e do nosso emocional. Porque somos seres que precisamos entender do que somos feitos, né? Somos hoje momentaneamente ocupando um corpo físico, mas não somos daqui, somos espíritos, que temos um perispírito e temos a nossa ligação com o mundo espiritual. Então, cuidar desse corpo é também cuidar dessa oportunidade que nós estamos tendo de aprender, de nos melhorarmos nessa existência. Então, isso é muito importante. Cuidar do corpo tem muito a ver com a saúde mental. Perfeito. Agora, cuidar só do corpo, esquecer da saúde mental, como a gente vê muito acontecendo, né? As pessoas se voltam totalmente ao corpo físico e esquecem dessa questão espiritual, né? As casas religiosas, os templos não estão tão cheios quanto as academias, né? Exatamente, exatamente. Porque está havendo aí uma distorção de valores, né? E é preciso, sim, cuidar, ter essa vaidade de se apresentar bem para as pessoas. Isso é importante, né? Cuidar da nossa higiene, da nossa saúde, procurar fazer exercícios físicos, que eu não faço, mas eu sei que é muito necessário isso, né? Sim, sim. Mas não podemos esquecer do principal, Perfeito. que é exercitar a nossa espiritualidade, né? Seja em qual religião a gente se identificar. E pode acontecer de alguém ser diagnosticado ali com a bipolaridade, né? Um transtorno dissociativo de identidade
E também ser médium e não saber que é médium. Sem dúvida. A mediunidade muitas vezes vai agravar essa situação. Então, veja, não impede dele ser médium e ter uma bipolaridade, ter um problema ali mais sério. Então, identificar isso é que é o grande problema. O que é mediunidade e o que é um padrão de transtorno mental. Isso é muito difícil. O que é ansiedade, o que é mediunidade? É muito difícil, muitas vezes, de identificar isso. E não se pode taxar tudo, né? Mediunidade, a influência espiritual. Pode ser? Pode. E na grande maioria das vezes é. Por isso que a terapêutica espírita é indicada, que é a desobsessão. Junto com isso, procurar um profissional de saúde. E em muitos tempos, acho que hoje menos, mas em muitos tempos recuados, acho que muitos foram tratados como loucos e eram apenas médiums, né? Exatamente, exatamente. Hoje existe um Código Internacional de Doenças e lá tem as doenças de transtorno mental. Então, tem o código F44.3, que trata dos transtornos de transe e possessão. Isso está no Código Internacional de Doenças. Então, lá fala do sujeito que se sente possuído por um espírito. E esse código diz assim, que se esse indivíduo, se esse transe, essa possessão fizer parte na vida desse indivíduo dentro de um contexto cultural, social ou religioso, o diagnóstico não deve ser dado como transtorno mental. Isso está lá no Código Internacional de Doenças. Eles tiram fora essa questão, mas também não atestam a mediunidade. Então, se isso fizer parte desse contexto, o diagnóstico de transtorno de transtorno mental não deve ser dado. Então, já existe por parte da ciência Um próprio respeito com a cultura, né? com a própria cultura, exatamente. Porque quando você pratica a mediunidade, você tem um quadro dissociativo da sua realidade, porque você fala coisas que não pertencem à sua realidade. Não é assim? Então, um médico psiquiatra que não é espírita, ele não vai entender, ele vai categorizar aquilo como sendo um transtorno mental. Mas se é um médico espírita, ele vai saber que se essa fala desse médium que está passando se aquilo faz sentido, se aquilo tem coerência, ele está sendo médium e não um doente mental. Então, muitos médiuns com uma predisposição para desencadear ali doenças mentais foram confundidos como simplesmente loucos e foram tratados dessa forma. E a gente sabe que o contato do médium que está sob influência de um espírito obsessor, nesse estado de desequilíbrio, sofrendo isso durante muito tempo, pode causar lesões cerebrais irreversíveis. Não tem jeito, o sujeito fica louco mesmo. Então, mas não que a mediunidade levou à loucura, ele já tinha uma predisposição para isso. O que dizer daquele que cobram pelo trabalho mediúnico? É correto? Não é correto, né? Mas a gente não pode julgar aquilo que o outro faz. Dentro de uma casa espírita, isso não acontece. Mas como médiuns todos somos, e a mediunidade ela independe da moral, cobrar pelo trabalho mediúnico que faz, isso é um compromisso que o outro está trazendo para ele mesmo. É uma responsabilidade que ele está trazendo, que talvez um dia ele vá ter que responder, mas nós não temos como julgar. Perfeito. Cada um utiliza a mediunidade de acordo com aquilo que consegue ali entender como fenômeno mediúnico, porque não existe essa percepção de estar intermediando o mundo espiritual. Muitos acham que isso é uma capacidade anímica sua, e de repente não, ele está sendo influenciado por um espírito. Mas aí não temos como julgar. Cada um... E aquele que cobra, aquele que cobra por uma consulta, algum recado, os espíritos não estão ao nosso dispor, né? Então, quer dizer, se ele cobra por uma mensagem e essa mensagem não vem,
Muitas vezes ele é obrigado a dar, Exato. ou ele não tendo um equilíbrio ali, ele começa até a inventar, né? Exato. E aí, posteriormente, ele já vai ser joguete de espíritos inferiores, né? Os É, espíritos de luz não vão estar se utilizando dele, né? de forma alguma. São espíritos que vão responder qualquer coisa sem se preocupar com a verdade. Às vezes até falam algumas verdades, que a pessoa não gosta muitas vezes de ouvir, né? Mas às vezes até falam, mas não tem o compromisso com a verdade. E quando falta o espírito, o médium tem que forjar ali uma resposta, sei lá, dizendo que é espiritual, né? Então, é muito contraditório isso, né? Gostaria de saber se o zumbido no ouvido tem ligação com a mediunidade. É difícil dizer isso, né? Ter zumbido no ouvido, muitas vezes isso pode acontecer em quadros de distúrbio mental. A pessoa começar com zumbido no ouvido, aí começar a ouvir vozes, mas aí talvez não seja a mediunidade. Nós sabemos que a mediunidade, ela aparece em nós, ela é Percebida? expressada, percebida em nós por vários sintomas. Você pode ter um zumbido no ouvido? Pode, mas não constante, em períodos em que você realmente entra em contato com a espiritualidade. Então, não tem como dizer é ou não é. Precisaria averiguar isso e descartar todas as possibilidades físicas primeiro, para depois atribuir, quem sabe, a um quadro mediúnico, a um quadro espiritual. E quando um espírito fala através de alguém, Ah, ele não se manifestou naquele corpo, a pessoa fica diferente nesse momento? Eu não sei se talvez essa pergunta foi naquele instante que a gente falou que o espírito não entra no corpo, né? sim. Acho que naquele momento que a gente disse, o espírito não entra no corpo. Então ela quer saber, então, se não entra, como que ocorre? Eu entendi dessa forma, né? Através do nosso cérebro, né? Como foi falado no começo. Nós expressamos a nossa mediunidade através dos nossos sentidos físicos. Da mesma forma que o olho capta a luz e essa luz é enviada para uma região do cérebro e lá no cérebro nós vamos ver, na mediunidade é a mesma coisa. Se a glândula pineal capta o estímulo que chega e esses receptores que são enviados ali para o tálamo reconhecem aquela imagem, aquele campo eletromagnético que chegou como uma luz, ele vai enviar para onde? Para a região do cérebro que está envolvido com a visão, e o médium vai ver. A fala é a mesma coisa. O tálamo vai enviar para a região onde nós vamos falar. Então, o espírito se utiliza do nosso aparelho fônico, vamos dizer assim, para poder se expressar. Interessante, né? Porque, vamos supor, o espírito não entra, ele se aproxima e é mente a mente, né? Mente do espírito com a mente do encarnado. E é curioso que eu recordei daquela participação do Chico Xavier no Pinga Fogo. Ele, depois que acabou o Pinga Fogo, ele disse que só quando ele contou o fato humorístico ali da questão do avião, que ele ficou com medo de morrer, é que, né, de desencarnar, que foi ele, propriamente dito, que o resto do episódio ele estava respondendo com a ajuda do plano espiritual, né, do Emmanuel, do André Luiz, nas questões médicas ali, né, e você vê que para nós, só quem conhecia muito bem o Chico que percebia quando era ele propriamente ou quando era uma mensagem do plano espiritual, né, então ali ele estava envolvido, de certa forma, né, não estava num transe profundo em que as pessoas viam, mas ele não deixava de estar captando informações espirituais e repassando, né? Essa questão do médium, quando fala o pensamento de um espírito, ele é como se houvesse, né? Nesse contato mediúnico, ele acontece de perispírito a perispírito. Então, nós captamos essa onda eletromagnética que chega através do pensamento do espírito, isso é convertido em ideias no nosso cérebro, vamos dizer assim, e nós vamos falar. Então, antes disso, nós vamos nos envolver com todo o psiquismo do espírito, e você passa a sentir o que o espírito sente. Então, normalmente, quando o médium está falando, ele está tendo uma dissociação da sua realidade.
Ele fala o que o espírito está pensando, o que o espírito está sentindo. Então, é comum o médium falar, o médium chorar, o médium se desesperar, o médium dizer que está morrendo, que está com ferimento. Por quê? Porque ele está vivendo o psiquismo do espírito. Essa afinidade é tão grande que esse fluido que vem do perispírito do espírito com o do médium se fundem. Isso se chama sintonia vibratória, né? E é onde o médium passa a sentir aquilo que o espírito sente. É diferente quando o médium ouve. Quando ele é audiente, o espírito se aproxima, o médium fala assim: olha, tem um espírito aqui que ele está dizendo isso, isso, isso e aquilo. Ele está ouvindo, ele está sendo um intérprete do espírito. Agora, o médium de psicofonia, ele se envolve realmente com o psiquismo do espírito. Perfeito. Ele sente aquilo que o espírito sente. O período que antecede uma reunião mediúnica, o médium ele pode sentir a aproximação do espírito durante o dia, na sua atividade do dia a dia ali, seja um espírito de luz, ele se sentir bem ou inferior, até mesmo se for num dia de uma reunião de desobsessão, pode acontecer? Pode. E normalmente é assim que acontece. O trabalho ele é organizado pela espiritualidade muito antes da nossa chegada no centro. Então, é comum o médium sentir, sim, aproximação. Quando ele é um médium treinado para o trabalho, ele sabe que isso pode ter relação com o trabalho. Então, ele vai se esforçar mentalmente para se desligar, né? Mas isso pode acontecer. Para se desligar, pede auxílio espiritual para aquilo ser amenizado da melhor forma possível. Mas, às vezes, ele até o momento do trabalho, ele se sente envolvido já. Aí podemos pensar, mas isso não é falta de caridade? Nesse sentido, não. Porque quando nós estamos a serviço dentro da casa espírita como intérpretes dos espíritos, nós sabemos que este ato nosso, como médiuns, é o mínimo que nós podemos fazer para os grandes trabalhos, para os grandes tratamentos que vão acontecer na espiritualidade. Então, isso, nesse sentido, é um ato de caridade, porque o espírito, quando ele entra em sintonia com o médium, o médium é como se fosse uma esponja que vai captar boa parte do sofrimento material desse espírito, do sofrimento físico dele. Porque o espírito, nessa condição, ele é extremamente apegado às questões materiais. Então, a dor dele é como se fosse a dor de um ser que está sofrendo ali uma doença qualquer, um ser encarnado. Então, a participação do médium nesse sentido é muito importante. Quando nós entendemos e aceitamos isso e colocamos a favor da espiritualidade a nossa mediunidade, nós estamos praticando o bem. Então, isso é um ato de caridade ao próximo. Hoje a gente fala da caridade aqui no nosso meio, mas a gente precisa pensar também como espíritos eternos que somos, na caridade que é praticada através da mediunidade a esses milhares de espíritos que estão nesse estado de sofrimento.